Isso é gíria de pirata. Carta de afastamento orgânico do PCBR, por Ivan Pinheiro. Tá publicado aqui na A Comuna, revista de crítica social. Tá? Eu vou ler isso aqui porque eu acho que é essa carta dele mesmo. Então é isso. Segundo ele tá falando que mandou essa carta pro Comitê Central e ninguém respondeu ele. Nem. Devia ter escrito um e-mail, tá ligado? A carta a galera já não lê, sabe? Eu tô fazendo essa piada, mas é que assim. Tem um motivo pra isso, tá ligado? Tem um motivo. Tá falando assim, mano, isso aqui não sou eu falando assim. Outros militantes do PCBR, venham comigo que eu vou fundar agora o terceiro partido, tá ligado? Não é isso. Ele tá saindo sozinho porque pra ele não faz mais sentido. É isso, tá ligado? Ele tá falando isso e ele tá falando essa questão. Assim, o que realmente fez essa cisão entre o PCBR pra virar o PCB pra virar o PCBR é justamente essa tática, por assim dizer, do PCB. Cara, é muita nomenclatura, né? Muita não, são duas, mas é que confunde. E eu acho que é meio proposital isso, não sei. Mas é isso, de fazer uma conciliação. Tipo, ó, o PT, a gente não vai atacar o PT, blá blá blá, sabe? Ele tá falando que ele tem respeito pelos militantes e que o partido pode dar certo se superar esses impasses. Porque ele basicamente tá falando que os vícios do PCB estão no PCBR. Pelo menos é isso que eu entendi, tá? Ele tá argumentando isso. A despeito de divergências existentes, não se pode falar a sério de uma frente anticapitalista e anti-imperialista no Brasil de hoje sem o diálogo e a unidade de ação consequente entre todas as forças comunistas de fato, não apenas em palavras. Ou seja, ele está falando aqui de uma união com outros partidos, outros movimentos, e é isso. Para fazer essa frente anticapitalista e anti-imperialista. É isso que o PCBRR, que virou PCBR, defendia. Meu desconforto com a decisão de criação do novo partido não foi apenas com seu resultado político, mas pela forma rápida, pouco debatida e de certa forma irresponsável como foi aprovada no Congresso, sem que houvesse qualquer razão que impedisse mais debate, mais reflexão, mais tempo para dialogar e decidir. Mas assim, ele falou que ele teve um desconforto com a velocidade com que as coisas surgiram, mas mano, desculpa, mas assim, sociedade hoje é essa velocidade, cara. Sem falar na porra da ascensão da extrema-direita, né? Então, enfim. Afinal, tratava-se de uma decisão muito importante, provavelmente irreversível, por se tratar de, abre aspas, nome de batismo de um partido. A proposta PCBR venceu por uma diferença mínima em relação à segunda colocada, PCBRR. Jesus. Sem obter maioria simples e sem abertura de nova rodada de intervenções para o segundo turno entre as duas propostas mais votadas. Mas, cara, tipo assim, ele tá meio que bravo com. Assim, o que deixou ele desconfortável nas provas que ele usou é o nome que colocaram no partido e que foi muito rápido e não teve nenhuma segunda rodada para as pessoas debaterem sobre isso. Tipo, ah, votaram assim de primeira e foi isso. Mano, na moral, velho, sei lá. Essa porra deixa ele desconfortável porque assim, cara. Mano, hoje, sei lá, mano, o PT, Partido dos Trabalhadores, é um partido de trabalhadores? É um partido pela causa dos trabalhadores? Pela nossa luta dos trabalhadores? Não é. Mas tem um nome, Partido dos Trabalhadores. E daí? Tipo assim, é tão importante, cara, decidir o nome do partido dessa forma. Acho que a grande questão dele é que, assim, ele não tá preocupado com o nome em si, mas como a leitura das pessoas, como as pessoas vão ler essa sigla e esse nome. Sei lá, mano, que pessoas, cara. Que pessoas, tá ligado? Que pessoas. Pessoas nem sabem do racha que teve do PCB com o PCBR. Quem sabe disso, cara? Tipo, a gente sabe, porque a gente tem interesse nisso, mas os trabalhadores, cara, sei lá, velho. Eu diria que desde o racha com os liquidacionistas em 1992, estou convencido de que, no caso do nosso país, por conta da hegemonia reformista e uma diáspora no movimento comunista, sobretudo entre organizações marxistas-leninistas de fato, portanto com vocação revolucionária, dificilmente uma única delas será capaz de dirigir e levar
a efeito a Revolução Socialista, a menos que seja aquela que venha a se tornar o estuário de um processo franco e respeitoso de debate de unidade de ação, através de uma frente revolucionária sem qualquer tipo de patriotismo partidário. Ok, nisso aqui eu concordo com ele. Porque é o que a gente tava falando um pouco sobre o bagulho de ser trotskista, leninista, tá ligado? De tipo assim, mano. Mais uma vez, não é que os partidos devam se fundir. Mas, cara, tem que ter essa ação conjunta. E uma coisa acontece. Tipo assim, por exemplo, a UP e o PCBR, eles se unem. Quando é pra colar em ato, eles unem, eles atuam juntos. Por exemplo, nessa semana aqui teve uma manifestação da UP dentro do shopping, acho que de Itaquera, aqui em São Paulo, em um dia, acho que foi na segunda, sei lá, terça, segunda-feira, em que eles colaram na praça de alimentação e começaram a reivindicar o fim da escala 6x1. Eles fizeram uma espécie de ação direta ali, sabe? E falando o que o partido defendia. E as pessoas que estavam ali estavam ouvindo, estavam gravando no celular, com atenção. E aquilo, de uma certa forma, foi uma tentativa de manter essa pauta em debate. E eu até quero falar sobre isso em outra live, tá? Porque é isso, eu gosto do Rick, mas tem uma questão aí, que é justamente a questão da internet e a questão da construção offline, por assim dizer. Tem que ser conjunto essa porra. Se não for conjunto, não dá pra ir pra frente. Outro dia eu ouvi o Rick falando que queria que em um feriado os trabalhadores de shoppings de escala 6x1 não fossem trabalhar e eles se mantessem, enfim, como se fosse um feriado pra eles também, tá ligado? E eu acho da hora, eu acho isso importante. Isso é bom. Só que, se você não tem um movimento offline, um movimento na rua, um movimento dentro do shopping, falando assim, eu estou aqui com você, representando tal partido ou tal movimento, e nós queremos que você pense em parar esse dia, e nós, enfim, vamos parar, isso pode funcionar. Agora, só recebendo a mensagem, a pessoa pode desejar isso, ela pode querer, ela pode ir para debates pensando nisso, mas as chances dela de fato fazer isso são poucas, percebe? Ainda mais porque o Rick, ele tá falando assim, vamos parar no feriado e não pra, enfim, fazer uma manifestação, ou enfim, parar na frente do shopping que você trabalha e se manifestar. Não, tipo assim, eu quero que vocês parem pra ir pra praia, pra tirar uma férias pra vocês. Se você faz uma greve e vai pra sua casa assistir Netflix, isso não é uma greve bem feita, tá? Como um militante falando assim, como um trabalhador. Pra que essa porra seja bem feita, você precisa de fato estar ali convencendo outros trabalhadores na rua, atuando, ou enfim, produzindo conteúdo sobre isso e assim por diante, sabe? É isso que eu digo. É um estímulo que tem que se alimentar. Não pode ser só um e nem só outro. Percebe? Nossa, eu viajei aqui, mano. Eu nem lembro o que esse cara tá falando. Ah, sim, da União, né? Então, a UP e o PCBR, eles costumam se unir. Eu já vi isso. Mas é isso. Por que não coloca um PSTU também? Ah, é porque os caras são cuzão, tá ligado? É isso que me faz, tipo assim, mano, respeitar e amar, mano, Fred Hampton. Ele colou, mano, com uns trabalhador fudido, sulista, que tinha a bandeira da confederação. Ele colou e falou assim, parceiro, é o seguinte, a gente tá na merda. A gente tá na merda, tá? Vamos se unir contra a porra da burguesia? Vamos trabalhar junto? A gente não precisa, velho, não precisa se casar, não. Mas vamos se unir aqui? E os caras colaram junto. Tanto é que os Estados Unidos, velho, a CIA matou o Fred Hampton. Ele tava fazendo isso. Ele tava, tipo, saindo dessa porra, dessa bolha que se formam nos grupos e expandindo, unindo as lutas. E eu acho que a crítica do Ivo Pinheiro é essa, tá? Ele tá falando assim, o PCBR, ele nasce com essa intenção de unir movimentos e partidos. Tá, ou seja, ele tá falando que tem alguma coisa aqui acontecendo que tá fazendo com que o PCBR vire reformista e não propriamente um partido revolucionário, tá? Ele tá falando que isso aí desagradou ele, tá? A expectativa dele tava grande e foram diminuindo. E aí entra uma questão que a gente já debateu, né? A questão de
que a gente estava falando sobre princípio em circunstância na obra do Lenin. O Lenin fala assim, não é por uma questão de princípio que você tem que concorrer à eleição, é uma questão de circunstância. Se você analisa que a classe trabalhadora já está desenvolvida, ou enfim, não está desenvolvida, então você tem que escolher se é interessante ou não que a classe trabalhadora entre para a eleição, sabe? No sentido de que a classe trabalhadora ela tem um processo interno que é, que é uma coisa orgânica de desenvolvimento de experiência, sabe? A experiência que vai se desenvolvendo durante a luta. E em alguns momentos o Lenin fala assim, talvez não seja bom entrar para a eleição porque isso pode quebrar esse desenvolvimento de experiência da classe, tá? E é isso, ele tá falando que esse momento dessas eleições municipais não ia acrescentar em nada nessa experiência da classe trabalhadora. Pelo menos é isso que eu entendi. Ou seja, esse jornal aí, jornal físico aí, mensal, tá? Não é nem quinzenal, como acho que da UP é quinzenal. Jornal mensal. Ele não tratou sobre a fundação do partido e qual que era a linha do partido, mas o que esperar das eleições. E aí, na cabeça do Ivan, era uma coisa óbvia. Não dava pra esperar nada das eleições, tá? Eu tive um debate com o Rafael nesse dia aí que a gente... Moto, peraí. Nesse dia aí que a gente se trombou, a gente tava falando justamente sobre comunicação, sobre o jornal e assim por diante. E o ponto é, o jornal, mano, e é isso. O jornal, ele é uma ferramenta dentro do partido de formação política dos militantes, entende? Esse é o ponto do jornal. Essa é a importância do jornal, dos partidos, tá? Formação política. E eu realmente entendo. E eu, enfim, falo, isso faz sentido, tá ligado? Poderiam ter outras formas? Poderiam, mas se essa forma, essa função do jornal, beleza. Só que assim, não dá pra esperar que o jornal traga gente nova pra dentro do partido ou pra que acorde essa pessoa pra ter interesses revolucionários. O jornal não tem esse objetivo, tá? Não tem. O jornal tem o objetivo de desenvolver. E eu acho isso foda, tipo assim, realmente me deu essa visão. Interessante, tá ligado? Foi um bom papo. Mas assim, o ponto é, será que pros militantes do PCBR não é interessante o que esperam os comunistas dessa eleição? Tipo assim, é isso, mano. Me parece assim, eu eu já sei que não dá pra esperar quase nada. Então eu acho que tem que ser assim. E aí, tipo assim, bom, infelizmente, mano, não é isso que a gente vai publicar por conta da votação. Espero que tenha tido uma votação pra ser o que vai ser publicado na primeira capa desse jornal interno, né? Que o jornal ele tem esse objetivo, né? É o jornal do partido para o próprio partido, né? Não é o jornal do partido para fora. Não, é uma coisa interna. Se isso que ele tá falando é real, mano, que de fato o PCBR começou a apoiar a candidatura do PT, do PCdoB e assim por diante, PDT. Então, mano, é isso. Qual que é a sua diferença do PCB? Qual que é a diferença do PCBR e do PCB? Então, a grande questão do PCBR é justamente assim, você está apoiando o PT, que é um partido burguês. Aí, assim, agora a gente vai também apoiar. Então por que vocês saíram da porra do PCB? Por que vocês fizeram isso, velho? O que aconteceu? E aí a questão da China, né? Eles veem, o PCBR vê que a China é capitalista, tá ligado? É capitalista. É isso. Eles não têm dúvida quanto a isso. A denúncia desses dois dirigentes teve grande repercussão quando foi descoberto que, à revelia e sem conhecimento do partido do próprio Comitê Central, eles participaram presencialmente durante meses em eventos em vários países, organizado por uma articulação internacional oportunista chamada PMAI. Vixe, tem aí uns oportunistas, uma galera oportunista colando. Portanto, é bom lembrar, 2 pontos. O congresso que fundou o PCBR
foi produto da luta em defesa do centralismo democrático. Centenas de militantes fomos expurgados do PCB pelo seu núcleo duro, sem direito de defesa, por criticarmos os dois importantes dirigentes que desrespeitaram decisões congressuais por tentarmos evitar a cisão, reivindicando a suspensão dos processos disciplinares, a abertura de uma tribuna de debates interna e a convocação de um novo congresso para arbitrar democraticamente as divergências. Ah, tá. Então ele tá falando que assim, que o PCBR, ele surge como um dos motivos, um dos gatilhos, é justamente esse surgimento desse MPAI, que é um movimento oportunista, que pegou 2 dirigentes do PCB e levou para a China. Eu acho que é isso, cara. Pelo que eu tô entendendo. E isso aí não foi legal. Nos debates na direção do PCBR, reiterei várias críticas em relação às declarações e atitudes públicas do Jones Manuel. Mas deixei claro que a crítica principal deve ser feita à direção nacional do partido, principalmente aos membros do CPN, que operam o partido entre uma e outra reunião do Comitê Central, por omissão, pusilanimidade e oportunismo político diante de enorme prestígio público desse camarada, mercê de seu inegável talento, o que fez com que ele se sentisse naturalmente cada vez mais à vontade para escancarar e escalar publicamente suas divergências com o partido. Caralho, ele tá falando que o Jones, mesmo sendo um cara talentoso, ele tá usando dessa sua ascendência pública pra e contra o próprio partido. Tá? É isso que ele tá falando. Creio que uma das razões dessa conciliação é a ansiedade pequeno-burguesa de privilegiar a quantidade de recrutamentos, em sua maioria atraídos pelo prestígio de influenciadores, em detrimento da qualidade política e da presença ativa do partido no ambiente proletário. Tá, peraí. Ele tá falando que a razão disso, do Jones agir assim, é essa ânsia pequeno-burguesa, ou seja, não revolucionária, de privilegiar, de querer novos militantes dentro do partido, que são atraídos pela influência do Jones, ao invés da qualidade política e da presença ativa do partido no ambiente proletário. Cabe uma coisa pra gente pensar aí, né? Porque assim, o partido ele precisa crescer, correto? Fazer essa propaganda nas redes sociais é importante, correto? É importante. Mais uma vez, não são robôs que assistem o Jonas Manuel. São pessoas. E essas pessoas podem se interessar em entrar no partido e fazer parte dessa luta, correto? É o ideal. Legal, né? Só que, basicamente, a crítica dele, cara, não faz muito sentido pra mim, porque, ao que me parece, ele tá basicamente falando que o PCBR não tem a capacidade de conseguir tanto filiar mais pessoas, ter mais militantes, quanto de formar esses militantes. Ele fala assim, existe um problema aqui. Pra mim é isso, existe um problema. Tipo assim, tem muita gente nova chegando, só que a gente não tem como formar essa gente, não tem qualidade política, e a presença do partido no ambiente proletário. Mas a presença... Ah, sim, a presença do partido no ambiente proletário. Ok, ok. Como que você vai fazer a presença no ambiente proletário, tá ligado? Disputando, por exemplo, sindicatos. É com militantes, correto? Não tem como você disputar um sindicato sem ter militantes pra disputarem a porra do sindicato. Você precisa de militantes, tá? A questão é que essa qualidade política que ele atribui e ele coloca culpa nessa vontade de ter mais militantes, que os militantes fazem a porra do partido, não é o comitê central que faz a porra do partido, são os militantes, tá ligado? Mas o grande problema é que essa qualidade política não existe nos novos militantes. Sim, não existe. É óbvio que não, cara. É óbvio que não. É o partido que tem que formar essas pessoas. Essas pessoas estão indo ao partido para isso. Só que ele tá falando basicamente que o partido não tem capacidade de formar essas pessoas. Pra mim, a crítica é essa.
Por mais que ele não queira ter falado isso exatamente, mas pra mim é isso. A direção nacional do PCBR faz vistas grossas a várias resoluções do Congresso que o fundou, entre as quais destaco os seguintes parágrafos do capítulo sobre organização. Abre aspas. O centralismo democrático é o princípio basilar de organização de um partido comunista marxista-leninista para construir a revolução socialista. O indivíduo se subordina ao grupo, a maioria se subordina à maioria e órgãos inferiores subordinam aos órgãos superiores. Todas as organizações se subordinam ao Comitê Central e o Comitê Central se subordina ao Congresso. Ou seja, né, ele está explicando como funciona o centralismo democrático. Né? As coisas são discutidas no Congresso, definidas no Congresso, e aí cabe ao Comitê Central, enfim, tentar seguir essas linhas e as instâncias abaixo tem que seguir a linha, entendeu? Senão fode com o processo. Os militantes que já têm destaque político individual. Ele tá continuando uma resolução, tá? Aos militantes que já têm destaque político individual dentro das redes sociais, esses devem ter seus conteúdos submetidos ao partido, de modo a intensificar e centralizar nossas ações. Além disso, deve-se centralizar e sistematizar os acúmulos já existentes de ocupação do espaço virtual para o fomento de novos comunicadores e propagandistas virtuais orgânicos no partido. Cara, isso aqui é perfeito, velho. Isso aqui é perfeito, cara. O partido tem que fazer isso. O partido tem que fazer isso. Só que é isso que é foda, velho. O cara que já construiu essa parada, tipo o Jones Manuel, ele não teve apoio do PCB pra fazer o canal dele. Ele não teve apoio. Ele conseguiu fazer crescer o canal dele. Ele conseguiu, sendo tóxico, como o Gustavo, conseguiu crescer. E aí agora, tipo, ele tem que submeter o canal dele ao partido? É isso, mano? Essa é a questão? E assim, eu acho isso errado. Mas se for uma coisa definida pelo partido, isso tem que ser seguido. Esse é o ponto. Se essa questão aqui que ele tá levantando é real, então tem que ser seguida. É isso. Se o Jonas falar assim, não, eu não acho isso certo, e isso foi definido pela maioria, então ele deveria sair do partido. Entende? Infelizmente é isso, cara. Infelizmente é isso, centralismo democrático. É a votação, mano. Eu discordo disso aqui, tá? Eu discordo disso aqui. Porque não tem nem como eu entrar no PCBR. Eu não submeteria meu canal ao partido, nem fudendo. Tá? Não, por isso que eu não entraria. Não dá pra entrar. Não faria isso, cara. Enfim. Mas o que eu acho mesmo é que é isso, mano. Por exemplo, Santinelli. Santinelli entrou pra UP, correto? A UP não manda no canal do Santinelli, pelo menos que eu saiba. O canal do Santinelli é o canal do Santinelli. A UP conseguiu cooptar o Santinelli, o que é ótimo, tá certo. Conseguiu trazer um cara que já era grande pro partido. Perfeito. Mas é o canal dele. O que a UP tem que fazer é isso, velho. Fomento de novos comunicadores propagandistas virtuais. Virtuais não, né? Digitais, mas beleza. Digitais orgânicos do partido. É isso. É isso. Mas não tem como a UP, e a UP nem faz isso, de mandar no canal do cara. A UP não faz isso. Até onde eu sei. Por outro lado, é preciso confrontar as tendências espontâneas à displicência, à arrogância e ao individualismo que surgem nesses meios. A militância comunista precisa combater a inconsequência e o liberalismo recorrentes no uso de tais formas de comunicação de massas. Então, assim, tem e não tem, né, cara? Isso vai mais um jogo de estratégia, sabe? Porque é difícil, mano. É difícil. Tipo assim, é foda, cara. É foda. Só se você não fizer um canal de YouTube de um cara, mas fizer um jornal, sabe? Um jornal que várias pessoas falam. E aí tem os âncoras do jornal e assim por diante. Mas assim, se você cria, por exemplo, meu canal.
Sim, mano, meu canal eu que faço, eu que produzo essa porra, eu falo sobre o que eu quero falar, e é isso, mano. Sabe? Ah, mas isso aí é um individualismo seu, um liberalismo seu. Ah, irmão, eu não acho que seja isso. Mas caso seja isso, o que você quer que eu faça, velho? Tá ligado? O que você quer que eu faça, mano? Fecha o canal? Qual que é o objetivo, sabe? E eu tô falando isso porque o que ele quer que o Jones faça, mano? O Jones vai lá e é isso. Agora o canal dele se chama PCBR. Não, o PCBR tem que criar o seu próprio canal. O canal do Jones é o canal do Jones. E é óbvio que o Jones não pode ir contra o que foi decidido, na minha concepção. Ele não pode ir contra as decisões do partido. Mas também aí, sei lá. Focado no crescimento de número de seus seguidores no YouTube e provavelmente também nos projetos eleitorais, várias vezes anunciados em seus vídeos, Jones resolve radicalizar sua liberdade de expor opiniões contrárias às do partido. Por decisão pessoal, sem consulta prévia ao partido, no final do ano passado ele anuncia a criação de um outro canal seu no YouTube, Manhã Brasil, que ele criou. E não é outro canal, né? É o próprio canal dele. E a contratação de um jornalista profissional para abrir as propagandas, os programas e conduzir as entrevistas, que é aquele senhorzinho lá. Sua escolha recaiu sobre Mauro Lopes, um experiente e habilidoso jornalista de esquerda sem vínculo partidário. Antes do primeiro programa, Jones fez um vídeo no YouTube deixando claro que seu novo canal não teria orientação comunista, mas sim de esquerda. Ih, rapaz. Ih! Eu não acompanho o Jones, mas ele falou isso. É foda, mano, porque é isso, velho. Se você não. Se você é um marxista, se você se considera marxista-leninista e você vai fazer um canal no YouTube, ou seja, vai disputar ideias nesse aparelho ideológico, você não vai ter uma orientação comunista. Então, pra que você tá aí? Não tô entendendo. Qual que é o seu objetivo? É uma boa crítica dele. Talvez o objetivo seja projetos eleitorais. Talvez o objetivo seja crescer o número de seus seguidores. E crescendo o número de seus seguidores, você não ganha só um destaque e um poder político, mas você ganha uma grana também, tá? Você ganha uma grana. Nesse ponto aí eu realmente vejo como um erro. Eu acho uma boa crítica, tá ligado? Eu acho uma boa crítica. Por quê? Por que é uma boa crítica? Porque é isso. E o cara tá falando que não tem mais intenção comunista. Então, tipo assim, você não quer mais lutar pela revolução. Então o que você tá fazendo aí, sabe? Da mesma forma, mano, se eu um dia vir e falar assim, não, porque agora é isso, velho. Acho que essa parada de revolução aí não serve pra nada, tá ligado? Não funciona. A gente tem que fazer reforma. Tipo assim, então pra que que eu sirvo, sabe? Pra vocês que são comunistas, assim. Sabe? Qual que é o objetivo, mano? Qual que é o objetivo disso, velho? Pra quê? Em grau de desrespeito público ao PCBR, o primeiro programa do Manhã Brasil significativamente teve como entrevistado especial um qualificado quadro do Comitê Central do PC do B, Elia Jabor. Caralho, Elias do PC do B? Meu Deus, só piora, cara. Ao meu ver, o mais competente defensor do caráter anti-imperialista do chamado socialismo de mercado chinês dos BRICS. Posição radicalmente oposta à do PCBR. Ok. Então, tá, depois a gente faz essa reflexão. O próprio jornalista, ao apresentar o entrevistado, deixou claro que a decisão do convite tinha sido do Jones, inclusive que apareceu em meio ao programa para deixar isso claro, saudando e informando que provavelmente irá à China em breve, sem fazer qualquer contraponto às opiniões expostas pelo entrevistado, até porque coincide com elas, de forma hábil e inteligente, em suas próprias lives no YouTube, aproximando-se cada vez mais das posições do PCdoB nas questões internacionais e, o que é mais surpreendente, até mesmo dos dirigentes do PCB que levaram a cisão que resultou, nossa senhora, ao surgimento do PCBR.
Cara, isso aqui é bizarro, mano. Porque assim, a gente vê que essa luta, essas 2 horas que o Jones fez pra defender a China, pra defender o capitalismo chinês, parece que tem uma raiz aí, tanto eleitoral e dessa forma política, e dessa forma um ganho individual, sabe? A ele. Isso não tem nada a ver mais com revolução pra ele. É isso que tá aparecendo aqui. Foda-se a revolução, foda-se o marxismo, a questão é eu, Jones Manuel. E é isso que eu vou defender agora, tá ligado? Tá mais alinhado com o PC do B do que com o partido dele. E aí que eu te falo, mano. São 2 questões aqui, né? Enfim, eu já falo isso. Em resumo, o novo canal Manhã Brasil já chegou com um recado humilhante ao PCBR, para deixar claro quem manda em sua programação e a que campo político seu criador e diretor quer protagonizar. Para ter ideia, reproduz algumas resoluções do Congresso Fundador PCBR sobre imperialismo contemporâneo e a China. Cara, eu não vou ler isso, porque eu tô muito cansado. Mas eles basicamente vão falar, acredito eu, que a China é isso, que ele já falou antes. Interimperialista, uma futura guerra, é um país capitalista, blá blá blá. O que a gente já falou a live inteira, tá ligado? O PCBR vê a China como um país capitalista. E é isso. Como eles veem como uma inimiga. É a burguesia chinesa. A burguesia chinesa aqui, tá vendo? Burguesia chinesa, tá? E assim, mano, de 2 uma. A crítica dele é a seguinte. Bom, o Jones agora fez aí esse novo canal, ou mudou o canal dele com outro nome, e ele tá chamando uns reformistas, uns propagandistas da China, como Elia Jaboré, que não tem nada de marxismo, nada de revolucionário, pra participar do canal dele, tá ligado? E não chamou nenhum cara do PCBR, tá ligado? E não me chamou, tá ligado? Foi o Ivo Pinheiro falando isso. Mas enfim. Mas o que ele tá falando é que assim, o Jones ele tá indo pra uma via não marxista, ok? Ok. Primeiro lugar, se o Jones não fizesse parte do partido, PCBR, eu ia falar, foda-se. Foda-se, ele faz o que ele quiser, o canal é dele. O canal é dele, tá ligado? Segundo lugar, ele faz parte do partido, tá? Se o partido tivesse falado assim, foda-se, o canal é dele, então beleza, foda-se, o canal é do Jones, a gente como partido tem que criar novos influenciadores. Só que não foi isso que foi colocado na resolução. A resolução falou assim, justamente, quem fizer parte do partido tem o seu canal submetido ao partido. Ou seja, o Jones Emanuel está quebrando uma resolução do partido. É isso que esse cara está denunciando. O Ivan Pinheiro está denunciando isso. O Jones não está seguindo o centralismo democrático. Daqui a pouco ele fala assim, o Jones é um narcisista. Ah, vá. Legal? Ah, vá. Ele é narcisista? Não sabia, não. O Jones tem interesses políticos e não revolucionários. É isso. Então, assim, não sei o que falar, cara. Eu acho que essa é a questão. Essa é a questão. Acho zoado o partido querer que o cara que construiu o canal que é dele submeta o canal dele ao partido. Eu acho zoado. Mas se isso foi decidido coletivamente e aprovado, então ele vai ter que fazer isso, velho. Então ele vai fazer isso, tá ligado? Essa é a questão. E se ele não faz, ele tá errado. Percebe, cara? Essa é a questão, mano. O Jones tá errado. O Jones tá errado. É isso. Na semana passada, o camarada Jones naturalizou de vez a licença tácita que recebeu da direção de seu partido para divergir publicamente. Em uma edição do seu canal Manhã Brasil, o mesmo dirigente nacional do PCdoB que inaugurou foi novamente o seu principal antagonista, reiterando à vontade as posições de seu partido, durante 1 hora, ao passo que o primeiro dirigente nacional do PCBR, entrevistado no canal, no mês passado teve exatos 14 minutos apresentados numa edição de jornal
para discorrer sobre as principais atividades políticas do partido. Tá, ele tá falando basicamente que o Elias teve muito mais tempo do que um membro do partido. O mais grave é que, apesar de tudo, o nosso principal influenciador continua cada vez mais percebido publicamente como porta-voz oficial do PCBR, um constrangimento político que influenciou fortemente a decisão que anuncio nesta carta. A escolha dos entrevistados desse canal deixa claro que o objetivo de formação de um campo político à esquerda, dos setores majoritários do PSOL e até do PT, o que não deixa de ser positivo com um contraponto crítico à submissão do governo Lula aos interesses da burguesia e por contribuir para algumas lutas populares por reivindicação importante, embora esse campo aposte mais em conselhos a Lula do que em agitar e organizar a mobilização das massas. Jesus, tá acabando. Entretanto, prevalecem nesse campo ilusões de superar, na verdade, de mitigar as injustiças sociais e a exploração do trabalho do capital através dos meios institucionais da democracia burguesa, propondo reformas progressistas no sistema capitalista e semeando ilusões sobre a possibilidade de um mundo multipolar que leve à paz entre os povos, a despeito da evidente radicalização das contradições imperialistas e dos focos de guerras em várias regiões do planeta. Apesar de não assistir toda a programação deste novo canal, creio que por lá já passaram muitas dezenas de entrevistados, sempre apresentados como de esquerda, em sua maioria progressistas e reformistas, numa interação em que todos ganham em prestígio e seguidores, tanto os que dirigem o programa como os convidados, sobretudo os que têm mais prestígio social. A julgar pela política eleitoral de 2024 e as recentes aproximações com concorrentes do PSOL e até personalidades do PT, que questionam o lulismo acrítico dos setores majoritários desses partidos, é saber se tem apenas natureza conciliadora o silêncio da direção nacional do PCBR em relação a essas evidentes reforços para a formação de uma frente de esquerda, em detrimento da frente anticapitalista e antiimperialista revolucionária anunciada por seu congresso. Além do seu novo canal no YouTube, Jones criou recentemente um jornal digital semanal próprio, com seus artigos editoriais, venda de livros de sua autoria. O Jones escreve livro? Então, onde eu sei, ele só organizava texto. Ele escreve livro também? Venda de livros de sua autoria e captação próprias de doações financeiras. Como canal pessoal independente, o boletim não divulga o jornal oficial de seu partido, o Futuro, nem o importante catálogo do Lava Palavra, editora criada e administrada por um dos mais importantes quadros do PCBR, cujo principal êxito editorial é exatamente o livro O Centralismo Democrático de Lenin, a luta pela organização revolucionária. Isso aqui é êxito editorial. Mas enfim, tá falando do Land. Ele falou o nome do Land aqui, né, cara? Só falou do Lava Palavra. Mas que é do Land, que o Land é do PCBR e é amigo do Jones Manuel. Concluo essa carta lamentando minha falta de estímulo e confiança para seguir lutando no PCBR. Em defesa dos meus princípios, mas consciente de que foi uma decisão pessoal acertada que pode suscitar reflexões e debates. Dentro dos meus limites, continuarei solidário a iniciativas que coincidam com minhas convicções políticas e ideológicas e favoreçam o debate de ideias e a unidade de ação do campo revolucionário do movimento comunista nacional e internacional. Como sempre, a prática será o critério da verdade. Será? 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 É isso, mano. O cara escreveu isso aí no dia 11. Pô, faz tempo já, hein? 11 desse mês aqui. 2025. No Rio de Janeiro. Esse senhorzinho aqui que escreveu, ó. Tá. E é isso, mano. Eu acho que... Acho que é isso, mano. O Jones é um cara que é isso, velho. Eu não vou ficar falando mais do cara aqui. Eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre ele. Eu não acho errado o cara ter um canal dele, chamar quem ele quiser. A questão é que ele faz parte de um partido e que esse partido falou que isso não pode ser feito e ele não tá seguindo isso. E o Comitê Central não faz nada.
Ou seja, o Jones, pelo que o Ivan Pinheiro tá falando, tem mais força do que o próprio partido. Do que a maioria dos militantes ali dentro, tá? O único cara tem muito mais força do que a votação de todos os militantes juntos. É isso que ele tá falando, tá? É. Que coisa, hein? Que coisa. Hum. Acho que dá pra gente conectar esse debate aí com o que a gente tava falando sobre essa questão narcísica que, enfim, o próprio Humberto ali ficou desenvolvendo, sabe? Acho que essa é a parada. Rafael falou, acho que o lance é que os atos têm consequências. Ele acaba fazendo exatamente aquilo que ele criticou no PSBL. Então, mano, é isso que eu ia falar. Ele acaba publicando uma carta pública. Ele publicou uma carta pública pra falar do PCBR, sabe? Mas enfim, cara. Eu não sei, mano. É o que eu falo pra vocês, velho. Tipo assim, eu realmente não sei até que ponto que o PCBR é diferente do PCB. Realmente não sei, tá? Não sei. E eu conheço, cara. Tenho parceiros e parceiras do PCBR. Da hora, mano. É isso. Minha crítica não são as pessoas do partido. É a própria estratégia que o partido toma. O seu próprio centralismo democrático, dos dirigentes. Dos dirigentes, tá ligado? Quando eu faço uma crítica a um partido, não é uma crítica pessoal. É uma crítica. Enfim, mano, é um partido político, cara. Tá ligado? É isso. É um partido político. E. Você é louco, a gente vai bater 5 horas de live já. Tem que trampar. É isso, mano. Vamos ver aí, vamos ver como vai desenvolver, né? Eu acho que aí acaba, assim, poderia ter acabado. Eu até leria isso aqui, só que assim, meia hora. Eu não vou conseguir ler isso aqui em meia hora, tá? Mas o PCBR respondeu aí. Fez uma resposta. Qualquer organização, mano, vai ter seus problemas, tá ligado? Qualquer grupo de pessoas terão seus problemas, sabe? Terão. Isso aí é comum pra caralho. E isso vai acontecer. E é isso. Não dá pra ficar colocando o dedo na cara de ninguém, no sentido de falar, olha só, Ivo Pinheiro, olha só, Jones. É isso, mano. As coisas só estão rolando. E as pessoas estão tentando se organizar de alguma maneira. Mas eu quero bater nessa tecla aqui, mano. É importante que os partidos consigam produzir os seus influenciadores, consigam produzir os seus jornais, os seus podcasts e assim por diante. E não contar com um cara que já tá grande, o cara já tem um canal dele, tá ligado? Você não vai mandar no canal do cara, você não vai mandar no canal do cara, sabe? E eu acho que o mais honesto seria o Jones sair do PCBR, já que isso foi uma resolução. Mas ele não fez isso, o Comitê Central também não viu problema, então segue o jogo, mano. E aí o cara saiu fora lá. E é isso, tá? Se gostou, deixa o like, o vídeo completo tá na descrição. Tamo junto.